Bom, pessoal, continuando então, basicamente o assunto de ligações químicas, aí a gente vai dedicar um tempo agora para falar especificamente da geometria molecular, tá? Vocês vão ver que, apesar de ser outro título, é uma continuação aí do que a gente já vinha falando. E falar em geometria molecular, né, inevitavelmente a gente vai associar a parte matemática das moléculas, né? Então a gente vai conhecê-las um pouquinho mais em detalhes e também vai ver como é que elas se arranjam no espaço, tá? Então a gente vai precisar conhecer basicamente, né, o melhor modelo ou melhor arranjo tridimensional para essas moléculas. Consequentemente, são dois assuntos importantes que a gente precisa associar: formas geométricas e ângulos, tá? Por que isso, né? Por que a importância disso tudo? Porque, de novo, se a gente falou lá anteriormente que as ligações químicas são feitas para que se abaixe a energia, né, dos sistemas, então dos átomos, para que eles se liguem e tenham um abaixamento de energia na formação da molécula, eu preciso agora falar de uma menor energia no seu arranjo. Então elas não vão ficar aglomeradas simplesmente ou aleatoriamente. Existe uma melhor forma de se colocar no espaço, e isso também vai interferir muito quando a gente for falar das reações, né? Existem arranjos moleculares preferenciais para que exista, por exemplo, um tipo de ataque numa determinada molécula, tá? Mas isso aí a gente fala no momento oportuno. Então, basicamente, para a gente conhecer esse arranjo tridimensional, né, que relaciona formas e ângulos, a gente vai ter que conhecer o equilíbrio entre as forças de atração e repulsão. Se voltar um pouquinho lá na parte de ligações químicas, mais especificamente quando a gente fala de ligações covalentes, vocês vão ver que a gente fala que existe um momento mais oportuno para que esse abaixamento de energia aconteça, que é onde a gente tem um equilíbrio entre forças e não tem predominantemente forças de repulsão, tá? Mas antes da gente conhecer efetivamente a geometria molecular, né, e falar sobre ela, a gente precisa representar as moléculas no nosso plano, no nosso desenho, no nosso plano, no nosso sistema bidimensional, né? Poder fazer um desenho dela. Então, existe um passo a passo que representa o desenho das estruturas de Lewis para que a gente possa efetivamente conhecer como é que essa molécula está representada, como que ela está no sentido de quem participa das ligações e quantos elétrons ela tem que não participam de ligação nenhuma, ou seja, quantos elétrons são ligantes, quantos elétrons são não ligantes, ou são pares de elétrons isolados, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho um passo a passo e a gente vai comentar os pontos principais. Mas, de novo, só se aprende a fazer geometria de moléculas exercitando, tá? Então aqui é um caminho, a gente vai conhecer algumas, mas vocês vão ver que fazendo a coisa se torna mais palpável, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é somar os elétrons de valência de todos os átomos considerando a carga total. Aqui a gente vai trabalhar com uma molécula neutra, né? Mas a gente pode trabalhar com uma molécula carregada, tá? E a gente vai levar em consideração essa carga total para somar esses elétrons de valência. Lembra lá? Quando eu falo em valência, eu estou falando do nível mais externo, dos elétrons que estão representados efetivamente, que vão participar das ligações químicas, tá? Então, o fósforo ele tem 5 elétrons de valência e o cloro tem 7 elétrons de valência, lá através das distribuições eletrônicas que a gente faz, e compara então o que fica fora, quais são os elétrons que ficam mais externos, e o que sobra ali é uma configuração de gás nobre. A gente viu isso lá na parte de ligações químicas. Tá? Quantos elétrons de valência eu tenho? Aqui eu tenho 26 elétrons de valência, porque eu tenho 3 átomos de cloro e um átomo de fósforo. Percebam, isso aqui ó, é referente à distribuição eletrônica. O fósforo tem 5, o cloro tem 7. Tá? Então não tem nada de novo até então para a gente somar esses elétrons de valência. No segundo momento, a gente vai precisar desenhar o símbolo dos átomos, tá? E mostrar como é que eles estão ligados entre si. Eu preciso de um começo para isso, certo? E qual é esse começo? Ligações simples, ou seja, eu tenho um fósforo e 3 cloros. Eu vou fazer uma primeira tentativa de ligar todos os cloros neste fósforo, tá? Então, através de ligações simples. Vamos voltar um pouquinho? O que são essas simples ligações? São compartilhamentos de elétrons, ou seja, vamos olhar aqui para um deles especificamente. Eu tenho os pares de elétrons não ligados, né, que ficam aqui isolados, e eu tenho elétrons que formam a ligação química. Como é que eu represento essa ligação? Essa ligação preferencialmente covalente, majoritariamente covalente, através de um traço,
tá? Então, fósforo, traço, 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 cada um traço com um cloro, tá? Então, é a primeira ideia que eu vou fazer. Beleza. Aí, a gente vai olhar e vai pensar o seguinte, tá, mas se eu tenho 26 elétrons de valência, eu vou somar tudo isso aqui e vou ver que eu não tenho efetivamente 26 elétrons ainda. Então, a gente vai partir para outras etapas. Antes de tudo isso, a gente precisa lembrar que eu realizei essa etapa aqui, ó, fósforo ligado aos cloros. Agora, eu vou precisar completar para esses átomos de cloro todos os elétrons que não estão participando efetivamente da ligação, que são esses aqui. Então, a minha representação final vai ficar dessa forma. Final não, né? Ainda não terminamos, mas até aqui vai ficar dessa forma. Significa o quê? Que eu tenho a estabilidade, que é o famoso octeto, né? Mas é a menor energia, em torno dos átomos ligados ao átomo central. Então percebam, eu não estou trabalhando ainda com o átomo central, eu estou completando a estabilidade dos átomos ligados a ele. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 2 que participam da ligação, 7, 8, aqui ó, se quiser mais detalhadamente. Então, o cloro tem 8, o tal do octeto, mas é uma configuração de gás nobre, é a estabilidade. Então, beleza, desenhei a estabilidade para cada um dos átomos de cloro. E, num último momento, o que eu vou fazer? Olhar para o átomo central, né? Que eu vou colocar os elétrons restantes no átomo central. Quantos faltavam? Faltavam 2, então eu vou desenhar esses 2 aqui, tá? Se eu somar os elétrons aqui, vocês vão ver que não tem os 26, tem 24, né? Considerando os que estão participando da ligação e os que não estão, tá? Faltam 2, então eu vou colocá-los no átomo central, tá? Até aí tudo bem. Ponto é, e se faltassem mais de 2, eu vou colocar no átomo central e eu posso resultar em mais de 8 elétrons, tá? Existem ligações aí mais específicas, né? Então, situações mais específicas onde a gente vai trabalhar não somente com o tal do octeto, por isso que esse nome aí é um nome mágico, né? Parece que surgiu de algum lugar o número 8 e não é bem assim. Existe toda uma relação de estabilidade e energia para a gente entender quem são esses elétrons, quantas ligações eles fazem e quais os orbitais que efetivamente participam desse tipo de ligação. Tá, aí eu tô falando se der mais de 8 elétrons, mas e se fosse uma situação contrária? Se eu tivesse menos de 8 elétrons? Aí eu teria que fazer ligações múltiplas. O que seriam ligações múltiplas? Transformar essas ligações aqui em duplas ou triplas, tá? Compensando, então, essa necessidade para eu poder ter esses elétrons de valência todos distribuídos nesse meu arranjo molecular aqui, tá? Bom, mas isso é um passo a passo, né? Então a gente vai aprendendo a fazer, fazendo, né? Vai desenhando as estruturas de Lewis. Mais do que isso, a gente precisa conhecer essas geometrias moleculares, né? E o que quer dizer, o que querem dizer essas geometrias moleculares? Quer dizer que se eu faço a estrutura de Lewis, por exemplo, para essa molécula aqui, no plano eu teria esse desenho, tá? Um carbono central, 4 cloros desenhados aqui ligados a 90 graus, um do outro, né? Então um ângulo aqui, um ângulo reto de 90 graus. Se fosse plano seria assim, mas a gente sabe que não é plano, a gente sabe que o nosso sistema é tridimensional, é espacial. Consequentemente, eu preciso que estes átomos tenham o maior afastamento possível para que eu minimize os efeitos de repulsão, tá? Então, claro, eles não têm como ficar 100% afastados, porque senão não teria ligação. E qual é o melhor arranjo para esta quantidade de átomos aqui? Então, ó, eu tenho um átomo central e 4 átomos ligados a este átomo central. Como é que eu cheguei aqui? Através daquele passo a passo das estruturas de Lewis. Como que eu faço isso? Como é que eu chego nisso? E aí eu preciso conhecer quem são as minhas formas geométricas que definem, então, esses arranjos moleculares, essa geometria molecular. Nesse caso aqui, eu vou partir para um arranjo tetraédrico, tá? E o que é um tetraedro? São esses 4 lados equivalentes aqui, triangulares, que formam este arranjo com um ângulo de 109,5 graus, tá? 109 graus e meio. Esse arranjo tetraédrico, se a gente for olhar num modelo, então aqui ó, a gente vai trabalhar um pouquinho com o modelo, é esse arranjo aqui. Percebam, não tem nada de 90 graus e ele é um arranjo que eu tenho que ter um olhar tridimensional para ele. Ou seja, ó, eu tenho sempre alguém ligado para frente do meu plano, alguém ligado para trás do meu plano e alguém, né, duas ligações aqui dentro do meu plano. O plano, quando eu falo, é o papel, tá? Então é o plano de desenho, né, que eu tenho.
tá? Esse sistema vai mostrar para a gente quem é esse arranjo tetraédrico com os átomos especificamente, tá? Mas o tetraedro é uma forma geométrica cheia. Então, nos vértices eu tenho os átomos e no centro eu também tenho. Existem outras possibilidades de arranjos geométricos? Sim, com certeza. Quais são as mais usadas? Vocês vão ver que a gente vai limitar um pouquinho, mas as mais usadas são essas aqui. As formas linear, angular, trigonal plana, piramidal trigonal, além da tetraédrica, tá? Os nomes às vezes parecem um pouco confusos, mas eles se tornam usuais. Quais são elas? Então, ó, se a gente olhar linear, vou tirar um pouquinho aqui, ó. Linear é isso aqui, não tem muito segredo. Um átomo central, dois átomos ligados a ele, tá? Por que a gente está chamando aqui o linear de AB2, né? O que tem a ver esse AB2 aqui? Quer dizer que eu tenho o átomo central A ligado a dois Bs, né? Aí vocês vão falar, tá, mas o angular também é AB2, qual que é a diferença? Ah, isso a gente vai conhecer num segundo momento. Mas existe uma possibilidade de eu ter um átomo central ligado a dois outros, só que agora formando um ângulo. Ou seja, existe alguma interferência de repulsão que não existe aqui, mas existe aqui. Então a gente vai conhecer essas diferenças principais. A outra possibilidade é ter a trigonal plana. A trigonal plana são três ligantes neste átomo central, formando um plano. Então percebam, ó, não tenho ninguém para frente, ninguém para trás. Tá? Se eu virar aqui também, é plano, né? Então aqui, ó, trigonal plana, tá? Esse é o nosso arranjo. E aqui embaixo, vocês vão ver que eu tenho a piramidal trigonal, também a AB3, ó, do mesmo jeito. Que seria o quê? Seria este arranjo aqui, com três ligados a um átomo central, só que agora, ó, eles não estão todos no mesmo plano. Se eu colocar aqui, ó, vocês vão ver, o átomo central está mais lá para o fundo, e aqui eu tenho os três mais para frente. Ou se eu olhar aqui, eu tenho sempre alguém para frente e alguém para trás. Por que isso acontece? São fatores de atração e repulsão que a gente vai aprender a balancear no nosso próximo momento do vídeo, beleza?